Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los nesse dia tão especial a estarmos meditando na palavra do Senhor, segundo nós encontramos registrado no livro dos Salmos, o capítulo de número 2, onde trata do reinado do ungido de Deus, e assim diz a palavra do Senhor. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus amados, nós hoje daremos continuidade à nossa série de reflexões sobre o livro dos Salmos, né? Nossa última reflexão sobre o Salmo de número 1, nós podemos ver as bem-aventuranças do homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós veremos o foco do Senhor voltar-se para os ímpios e especialmente para as nações gentílicas que rejeitam o governo de Deus, que rejeitam o seu governo. Diz o autor, meus amados, comentarista do Salmo, do livro dos Salmos, Alan Harman, que comenta acerca desse livro. Ele diz o seguinte: a segunda chave do livro dos Salmos é o Salmo 2, e ele é ligado ao primeiro por duas palavras. A primeira, conspiração, assim como nós vemos no Salmo de número 1, versículo 2, que é traduzido pela palavra meditar, e bem-aventurado. Como foi dito, meus amados, este salmo volta-se para a sua atenção volta-se para os ímpios e para as nações gentílicas, que rejeitam o governo e a autoridade de Deus. Aquelas pessoas, meus amados, que não são guiados, que não são dirigidos, que não temem ao Senhor, os povos que não têm a Deus como seu Senhor, como aquele que guarda eles, que orienta onde a sua lei, onde o seu prazer, onde a sua alegria não está na lei do Senhor e nela não medita nem dia nem noite. Segundo, meus amados, ainda o autor a qual nós citamos, Alan, a única solução para a sua situação, e aqui fala dos povos gentílicos, é aceitar o governo do Messias escolhido de Deus, e então conhecerão a bem-aventurança da confiança no Senhor, segundo registra o versículo de número 12. Da mesma forma, meus amados, como o Salmo 1 inicia com a palavra bem-aventurado em seu primeiro versículo, assim termina o Salmo de número 2, quando diz: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Meus amados, trazendo um dado histórico para os irmãos, é possível que estes dois salmos fossem de fato considerados como um só, pois em alguns manuscritos gregos antigos do Novo Testamento, a citação de Paulo do Salmo 2 em Atos capítulo 3, versículo 33, afirma-se ter sido de o primeiro salmo. Alguns escritores da igreja primitiva, a citar aqui Orígenes, também se referem a ele como sendo um único salmo, um único volume, o Salmo 1 e o Salmo de número 2. De fato, amados, nós percebemos uma disparidade entre estes e aqueles,
O Salmo 2 se refere àqueles que são citados pelo Salmo 1, enquanto aqueles que eram tidos como piedosos meditavam na lei do Senhor dia e noite, estes meditam em como conspirar, né? O Salmo de número 2, meus amados, inicia da seguinte maneira: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A palavra, meus amados, ungido, é o termo hebraico do qual obtemos a palavra inglesa e portuguesa Messias. Em outras palavras, meus amados, eles se levantam não apenas contra o Senhor, mas também contra o seu servo escolhido. Amados, o que estes ímpios, estas nações gentílicas, as quais o Salmo cita, o salmista que traz à tona, o que eles não entendem é que os seus planos, os seus propósitos, a sua trama diante do Senhor são como nada. Semelhantemente agem também todos aqueles que não conhecem, nem mesmo se deleitam na lei do Senhor, pois as suas ações são muito semelhantes a destes descrita pelo Salmo de número 2. O salmista, meus amados, vem dizer que eles tramam coisas vãs, eles no seu lugar eles pensam mal, eles agem mal, eles planejam mal, e de fato, meus amados, é o que acontece na vida daquele que não tem o seu prazer na lei do Senhor, nem na sua lei medita de dia e de noite. Acreditam, meus amados, todos estes que são independentes, que em outras palavras, que podem viver a parte de Deus, que podem viver distantes do Senhor, sem servir a Ele, sem temer a Ele, sem respeitá-lo, sem adorá-lo. O autor, meus amados, Alan Hammond, diz ainda: os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. Em sua arrogância, declaram sua suposta liberdade e reivindicam ser senhores de seus próprios destinos. É bem verdade, amados irmãos, que às vezes nós nos tornamos rebeldes em achar que podemos ir muito longe sem que andemos nos caminhos do Senhor, sem que observemos a sua lei, sem que contemos com o seu auxílio, sem que dependamos exclusivamente do Senhor, sem que nos submetamos à sua soberana vontade, enfim, nos enganamos a nós mesmos, como escreve o apóstolo Paulo quando fala e registra aos Gálatas, no capítulo número 6, versículo número 7, quando o apóstolo Paulo diz aos Gálatas: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. No versículo 4, meus amados irmãos, vamos então ver aquilo que nos mostra o Salmo, quando enganados nós estamos, quando achamos que Deus não conhece todos os nossos pensamentos e planos. Assim diz a palavra do Senhor: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Meus amados, a expressão ri-se aqui não traz em si o significado de ridicularização. O Senhor não queria ridicularizar o povo, ou os gentílicos, os príncipes, aqueles que não o tinham como Senhor e Salvador das suas vidas. Corrobora ainda, meus amados, com esse pensamento o autor Alan quando diz: ele não ri com o intuito de ridicularizá-los, mas porque de sua soberana segurança ele vê seu planejamento e porque ele sabe que seu dia está chegando, assim como também o Salmo de número 37, versículo 13 nos diz. Quase a mesma expressão também ocorre no Salmo de número 59, versículo de número 8. Meus amados, aqueles povos se levantavam contra o rei a quem o Senhor constituiu sobre aquele lugar. O autor, meus amados, deste salmo, o autor Alan, comenta: a realeza em Israel era uma instituição que Deus propiciava a seu povo. Assim nós podemos verificar em Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo de número 20, e para a sua introdução, conforme também
no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, até ao capítulo número 12. Desde o tempo em que Davi capturou a fortaleza de Sião, ela veio a ser o centro da vida tanto religiosa quanto política de Israel. Cada governante, meus amados, davídico, tipificava a vinda do reino messiânico final que é descrito aqui, né? De forma semelhante, meus amados, o mundo também trama contra os eleitos de Deus para os derrubar, mas não sabem eles que em tudo e em todas as coisas eles trabalham em vão, pois o Senhor do seu trono ri-se de cada um deles. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, não só o nosso, de quem servimos ao Senhor, mas também daqueles que tramam contra nós. Agora, meus amados, o Salmo traz a designação do próprio Filho de Deus quando ele fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor agora, meus amados, está estabelecendo todo o governo do seu Filho amado. Comenta o autor Alan, meus amados, dizendo em outro lugar nos Salmos, o decreto do Senhor se refere ao estabelecimento de seu governo ordeiro no universo. Salmo 148, versículo número 6. Aqui ele é usado para a soberana designação de seu Filho. As palavras ecoam no batismo de Jesus, como nós podemos ler lá em Mateus 3,17, e na transfiguração, Mateus 17,5. Paulo também usa as palavras em referência à ressurreição, em Atos 13:33. Jesus, meus amados, ingressou-se nesse estágio de sua filiação quando, através do Espírito de Santidade, foi com poder declarado o Filho de Deus por meio de sua ressurreição dentre os mortos, conforme a gente vê na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 4. O Senhor, então, meus amados, promete dar a Cristo todas as nações, as quais ele governará com cetro de ferro. Todos aqueles que não se dobrarem ao Senhor entenderão que o cetro do Senhor não é apenas um bastão simbólico, mas que pode despedaçá-los e espalhá-los em milhares de pedaços. Em outras palavras, aqueles que não se deleitam no Senhor têm os seus dias contados, meus amados. Fechamos agora este salmo, meus amados, de número 2, quando o Senhor então faz um chamado a estes povos, a estes reis, a estes príncipes, a estes ímpios, a esses gentílicos, aqueles a quem não serviam ao Senhor, aqueles que hoje também não servem a Deus, que não se deleitam na sua lei, que não meditam nela dia e noite, mostrando, meus amados, que apenas poderão encontrar as bênçãos quando se submeterem a Cristo. O Senhor então faz um convite, o Senhor então faz um chamado, né, a que todos venham a se refugiar nele, a se deleitar nele, né? O versículo número 10 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Tem de tornar-se, meus amados, seus vassalos, pois é isso que o termo servir implica, né? A Cristo, o Senhor, nosso Deus, está nos convocando, nos chamando a servi-lo, né, com temor e a nos alegrarmos nele com tremor. Isso é de fato muito importante para nós entendermos que estamos aqui para servir ao Senhor. Estamos nesse mundo com um propósito de adorá-lo, gozá-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. O autor, meus amados, Alan, comenta: além do mais, tem de beijar o filho para que não se ire contra vocês e destrua seu caminho, pois sua ira pode inflamar-se num instante. No texto hebraico, a palavra usada aqui para filho não é o termo usual bem, mas uma forma aramaica bar. O aramaico é o idioma comum para boa parte do Antigo Oriente Próximo ao longo de muitos séculos, e é apropriado que tal termo seja usado num contexto no qual os reis gentílicos são abordados. Da mesma forma, meus amados, como o Salmo 1 começou com o conceito de bênção, este também termina com esta mesma promessa de segurança.
né? Em outras palavras, o Salmo de número 2 vem nos afirmar que todo aquele que se refugia no Senhor achará verdadeiro descanso e satisfação. O Senhor, meus amados irmãos, é o único refúgio seguro em todos os tempos para as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, não continuemos a nutrir dentro de nós o sentimento de independência de Deus, como se nós fôssemos capazes de viver aquém do Senhor, pois Ele está do alto e nos observa e esquadrinha todos os nossos pensamentos. Ele esquadrinha todos os nossos planos, Ele esquadrinha todos os nossos projetos, Ele sabe de todo o nosso intuito, de tudo aquilo que passa no nosso coração. Portanto, busque refúgio no Senhor em todo o tempo, e a palavra diz que nós acharemos descanso para a nossa vida. Não há como viver independente de Deus, não há como viver como se fôssemos acéfalos, né? Ele é o cabeça, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que rege todas as coisas. Foi a Ele que foi dado o cetro de ferro para reinar e governar todas as nações, até as extremidades da terra, como o próprio versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, e com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. O Salmo, meus amados, ainda diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Serve ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Precisamos, meus amados, nos despertar para esse chamamento, para esse chamado de Deus para as nossas vidas, onde nós somos convocados a deixarmos de lado a nossa independência, a agirmos com prudência e passarmos então a servir a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alegria, como este é um mandamento onde nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima de todo o entendimento, com toda a força. Então que Deus, meus amados, nos abençoe. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua caminhada, que você possa entender de fato que sem o Senhor é impossível você encontrar descanso, é impossível você encontrar refrigério, é impossível você encontrar refúgio. Descansa no Senhor, porque Ele tem nos convocado com esse propósito, de não mais estarmos tramando, de não mais estarmos imaginando coisas vãs, mas de fato de estarmos descansando no Senhor. O Salmo termina como foi dito: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Quero te convidar a orar nesse momento comigo. Deus Pai, Deus Santo, Senhor, nós te adoramos, ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que nesse instante, ó Deus, o Senhor venha a nos despedaçar, ó Deus, do nosso orgulho, da nossa altivez. Assim como o oleiro, ó Deus, ele quebra o barro, ele desfaz, ó Deus, e molda ele segundo a sua vontade, segundo o seu conselho, segundo, ó Deus, o seu propósito. Que o Senhor assim faça também nas nossas vidas. Ó Deus, que nós sejamos guiados de forma a buscarmos prudência, ó Deus, em todo o nosso agir, em todo o nosso caminhar. E nós venhamos, ó Deus, a buscar refrigério, descanso, abrigo. Nós venhamos a nos refugiar inteiramente em Ti, Senhor, pois não há como fugir, ó Deus. Não há como escapar do cetro, ó Deus, que está na mão do Teu amado e precioso Filho, o qual Ele rege e governa todas as nações. Ó Deus, estende a Tua graça, estende a Tua misericórdia sobre nós, para que possamos, ó Deus, reconhecer o reino do Teu ungido, ó Deus, o domínio, ó Pai, que está sobre ele, ó Deus, que está nas suas mãos, que
querer que está na sua maneira de agir. Ó Pai, nos dá, ó Deus, discernimento, ó Deus. Nos dá, ó Pai, sabedoria, ó Senhor, para que possamos continuar a nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Que o Senhor assim, ó Deus, nos abençoe a cada um que neste dia, que neste momento nos ouve, que ouve a Tua palavra, que ouve, ó Deus, a Tua mensagem. Assim eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.